Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade aos vídeos desse canal, espero que essa gravação fique bem, fazendo ela com um equipamento improvisado, mas o importante é dar seguimento. Então, inicialmente eu quero agradecer as pessoas que têm patrocinado, que têm investido nesse canal, no propósito desse canal, no propósito da Fundação Luz da Verdade. A gente está vivendo um momento histórico, nós estamos fazendo parte da história onde a gente disponibiliza, entende? Eu disponibilizo, vocês me ajudam a disponibilizar, então vocês indiretamente estão também disponibilizando recursos para muitas pessoas que estão se acordando, que estão começando a entender o que vem a ser o abuso por narcisistas, o que vem a ser a recuperação disso. Isso é uma coisa muito séria e o propósito então desse canal é trazer esse assunto que durante muito tempo ficou escondido, ficou velado, ficou sendo dito como uma questão que acontece em relacionamentos. E o enfoque desse canal é mostrar que essa situação ela acontece primeiramente em famílias, quando uma criança é criada por pais narcisistas, as consequências que isso tem mais tarde na vida da pessoa, levando ela inclusive a estabelecer então relacionamentos com pessoas narcisistas e cair em relacionamentos, cair em situações de ambiente profissional onde é prevalente essa questão de... Deixa eu só dar uma melhorada aqui, deixa eu ver se ajudou. Tá, acho que não fez muita diferença. Tá, tentando dar uma ajustada aqui no vídeo, tá, pessoal, em tempo real. Então, esse é o propósito desse canal, desmistificar um pouco esse assunto. Como eu digo, eu não sou o dono da verdade, eu apenas trago a experiência que eu tenho. E essa experiência, ela tem um componente pessoal, ela tem um componente acadêmico, ela tem um componente profissional, entende? Então eu não estou tirando o coelho da cartola, que nem eu digo, eu não estou lendo um livro, eu não estou repetindo o que uma pessoa falou, eu estou trazendo isso através de experiência vivida, pessoal e profissional. E eu espero que vocês consigam, entende, se beneficiar desse conteúdo. Vocês já perceberam que nas lives, quando nós trocamos informações através dos comentários, a verdade sobre esse assunto enriquece através do próprio relato e dos comentários de vocês. E isso é uma situação que as pessoas conseguem então perceber que aquilo que eu estou falando ressoa, aquilo que eu estou falando bate com a experiência de vocês, e o que torna, entendeu, muito mais verídico, então, aquilo que eu estou trazendo, porque vocês conseguem perceber que é muito parecido, se não às vezes igual ao que vocês estão passando. Então esse é o propósito desse canal. Aquelas pessoas que estão ajudando, aquelas pessoas que estão investindo, vocês estão fazendo algo não só muito bom para vocês mesmos, mas para as demais pessoas que têm acompanhado os vídeos e as informações e os conteúdos desse canal. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma questão que... Antes disso, tá? Para a equipe de empatas que eu estava trazendo aquelas notícias, querendo mostrar sinais de situações que estão acontecendo. Fiquem atentos, isso está intensificando, está ficando cada vez mais visível, entende? Os acontecimentos tá vindo com uma frequência cada vez maior, entende? Então é bem provável que vocês estejam sentindo algum tipo de repuxo energético, e isso é normal.
muitas pessoas confirmando aquilo que eu já tinha começado a mencionar lá em outubro, novembro, mais especificamente no início de novembro, em que nós estamos e vamos passar pela separação do joio e do trigo, onde aquelas pessoas que estão acordando, elas realmente estão acordando, elas estão tendo consciência delas e do que está em volta delas, e ao mesmo tempo aquelas pessoas que estão cada vez mais agarradas na mentira, codependentes da mentira, estão ficando cada vez mais presas, como fosse numa areia movediça, e se afundando cada vez mais nisso aí. Tá? Então, é triste, mas essa é a realidade, essa é a situação que está acontecendo. E, né, infelizmente, isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero dizer eu não mostro aquilo para fazer alarde, para mostrar que coisas ruins estão acontecendo, e sim para mostrar, vejam os sinais, percebam a intensidade das coisas que estão acontecendo, a frequência, percebam se isso está aumentando tanto em frequência quanto em intensidade, e se perguntem o que está causando isso, por que a frequência e intensidade têm aumentado cada vez mais, entende? O que está causando isso? Evidentemente existe um processo energético por trás disso que acaba respingando, então, para aquelas pessoas empatas que realmente entendem e sentem o que eu estou falando, tá? Então, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, pessoal, é dentro dessa questão da recuperação do abuso por narcisistas, que é aquela criança, então, que cresceu numa família narcisista. O que ela mais teve é invalidação, é ter sido tratada, isso quando eu falo no caso dela ter sido um bode expiatório. Então, não só ela passou por toda aquela invalidação, todo aquele gaslight, toda aquela lavagem cerebral, aquela programação que ela não presta, que ela é horrível, que a culpa de tudo é dela, que se alguém deixou de fazer alguma coisa foi ela, se alguém fez alguma coisa que não devia ter sido feita é ela, que é culpa da família por algum problema, alguma disfuncionalidade da família por causa dela, se os pais se separam por causa dela, se os pais não se separam e se odeiam por causa dela, entende? E essa criança, ela cresce com um sentimento de rejeição todos os dias. Todos os dias ela passa por esse elemento de se sentir rejeitada pelos pais narcisistas, rejeitada pelos irmãos que são as crianças douradas quando existem, entende? Ela sempre se sente um peixe fora d'água. E ela tem essa questão da rejeição muito presente na vida dela. E aí o que acontece, gente? Ela entra na fase da adolescência e na fase adulta. Adivinha um dos gatilhos, uma das situações mais dolorosas que ela vai ter? A rejeição. Então, se por acaso ela entrar num relacionamento, que é bem provável que ela vai ter uma namorada, que ela vai ter um namorado, entende? Evidentemente, o maior medo que ela vai ter é de ser rejeitada. E isso coloca ela numa situação bem difícil, porque ela vai entrar num relacionamento e ela vai estar naquela situação assim de se sentir sempre com aquela apreensão que alguma coisa aconteça que ela acabe sendo rejeitada, entende? E esse medo vai ser tão intenso nela que muitas vezes ela vai ter dificuldade, inclusive, de conduzir o relacionamento de uma forma saudável. Ela vai ficar naquela apreensão, ela vai ficar naquela situação onde, sabe, ela, de repente, a situação do relacionamento está normal, mas ela está naquela apreensão que de repente vai acontecer uma rejeição, o descarte, entende? Porque é tudo o que ela acontece, entende? Tudo que ela vivenciou, ela está sempre na expectativa que aquilo se repita, e isso vai acontecer no relacionamento.
onde ela vai demonstrar uma intensidade para aquela pessoa que ela está se relacionando. E evidentemente, como ainda por cima ela cresceu num ambiente tóxico, ela cresceu num ambiente nocivo, é bem provável que a pessoa com que ela se relacione tenha características nocivas. Então não só ela vai estar com medo de ser rejeitada por essa criatura nociva, entende? O que eu quero dizer com isso é que ela vai se relacionar com uma pessoa nociva e ainda vai ter medo e vai ter apreensão de ser rejeitada por essa criatura, o que torna ela ainda mais suscetível para que ela passe por novas formas de abusos em relacionamentos, porque ela não entende ainda o que levou ela a estar naquele estado. Ela está ainda sob o efeito da consequência do abuso que ela passou na infância. E isso é uma situação que me preocupa muito se vocês estiverem passando. Eu mesmo já passei por isso, inclusive com relacionamentos que eu invariavelmente, até o despertar, até eu entender, eu me relacionava com pessoas que não eram legais, que não eram saudáveis. E aí o que acontecia? Eu ficava naquela apreensão, puxa, vai acontecer um descarte, eu vou ser rejeitado. Então eu me empenhava mais ainda para agradar aquela pessoa, para fazer com que tudo tivesse bem, entende? E isso é um perigo, pessoal, porque as pessoas que foram criadas por pais narcisistas, elas sempre estão vivendo para atender as outras pessoas, elas nunca olham para elas mesmas. Então, num relacionamento mais tarde que ela tiver com outras pessoas, onde ela ficar empenhada, um comprometimento para manter aquela pessoa próxima, para que ela não passe uma rejeição, para que ela não passe um descarte, vai colocar ela muito vulnerável a novas formas de abuso, novas formas de que as pessoas usem ela, entende? Para fins sexuais, para fins financeiros, emocionais, espirituais, alguma coisa dessa, uma mistura dessas, tudo isso, entende? Então vocês têm que ter muito cuidado, porque o que eu quero dizer com isso? O que eu acho interessante, tá? A minha recomendação, até o momento que vocês começam a se fortalecer, até o momento que vocês comecem a se recuperar, eu acho que entrar num relacionamento, se vocês estiverem num relacionamento, vocês têm que ter primeiro, se vocês não estão num relacionamento, procurem utilizar esse tempo para vocês se relacionarem com vocês mesmos, conhecerem um pouco melhor, entender as consequências desse abuso na vida de vocês, para que vocês possam se fortalecer, se resgatar, ter amor próprio e aí sim, entender de que forma vocês podem se relacionar com alguém dentro de um parâmetro saudável, não num parâmetro de medo, de apreensão, de rejeição, entende? Vocês não podem entrar num relacionamento esperando que a outra pessoa dê para vocês aquilo que vocês não dão para vocês mesmos. Tá? Essa é a primeira dica. Primeiro, arrumem a casa de vocês, arrumem o interno de vocês. Para as pessoas que estão num relacionamento, entendeu? E se vocês estiverem nessa questão de codependência, de medo de rejeição, medo de que a pessoa abandone você, cuidado, entende? Porque de repente você tem que olhar muito bem com quem que você está se relacionando. Será que essa pessoa não está se aproveitando, entende, dessa sua vulnerabilidade? Não permita que essa pessoa usurpe da sua vontade, da sua boa vontade. Não permita que essa pessoa tire proveito desse medo de rejeição que você tem, entende? E se você perceber que de repente essa pessoa pode estar se aproveitando, talvez seja a hora de você cair fora disso aí, porque vocês têm que começar a botar os pés no chão e olhar para vocês e começarem a cuidar do interior de vocês, se fortalecerem. Não é uma pessoa que vai dar para vocês aquilo que vocês não estão fornecendo para vocês mesmos.
entende? E entender que esse medo de rejeição, isso foi uma coisa que vocês adquiriram ao longo do caminho em função do abuso pelos pais, da mentira, de tudo aquilo que faziam com vocês. E vocês não têm culpa nenhuma disso aí. Nenhuma, porque quem estava fazendo isso com vocês era a família de vocês, eram as pessoas que escolhiam olhar para o lado e fazer de conta que nada estava acontecendo, entende? Vocês não têm culpa de terem sido crianças criadas nesse ambiente tóxico e, infelizmente, terem adquirido consequências por terem passado por isso. Mas existe como sair disso aí, entende? E o primeiro passo é vocês entenderem o que aconteceu, entender quais são as consequências do que aconteceu com vocês, para que vocês possam, a partir daí, assumir a responsabilidade. Porque se vocês não assumirem a responsabilidade pela recuperação de vocês, ninguém vai assumir isso por vocês. Ninguém vai fazer o trabalho interno que vocês têm que fazer por vocês mesmos. Entende? E isso é o grande desafio, entende? Essa questão da responsabilidade, essa questão de entender o que aconteceu, essa questão de aceitar no sentido de, puxa, isso realmente aconteceu, isso não é coisa da minha cabeça, eu não estou louco, eu não estou louca, fizeram isso comigo, eu tive esse tipo de abuso, eu tive esse tipo de eventos acontecendo na minha vida, ninguém acreditou em mim, houve o descarte, houve o abandono, tudo isso, entendeu? É difícil, sabe, chegar nesse nível de compreensão, mas é extremamente necessário, gente, é extremamente necessário, importante, vital para a saúde emocional, mental, para a saúde espiritual, a saúde física de vocês. Entende? Então, eu quero alertar para essa questão do medo, tá? Se vocês tiverem medo de abandono, medo de rejeição, isso é um sintoma. O que leva vocês a terem isso? Eu me lembro que desde pequeno eu morria de medo. Eu morria de medo que meus pais morressem. Depois eu percebi esse medo em relacionamentos, que esses relacionamentos que eu fosse descartado, que eu fosse rejeitado. Eu percebia isso em questões a nível de ambiente de trabalho, sempre a tônica é essa, entende? E eu acho que isso não é uma coisa que acontece só comigo, mas deve acontecer com vocês também. E é normal se vocês estiverem com isso em função do que aconteceu na vida de vocês. Então, existe solução para isso, existe como sair disso aí. Não é fácil, mas é necessário, entende? Essa dose de responsabilidade, essa dose de compromisso, e aí que eu falo, a maioria das pessoas que passaram e passam pelo abuso, elas não vão se recuperar, por quê? Porque elas não vão ter essa responsabilidade, elas vão capitular, elas vão preferir viver na mentira, elas vão preferir aceitar a mentira, viver na fantasia, não lidar com a realidade, entende? De novo, aquela questão da separação do joio e do trigo é o que está acontecendo. Mas, entende, para aquelas pessoas que têm força, garra e coragem, na hora que vocês emergem dessa situação, mesmo que vocês não estejam exatamente com as condições financeiras, que vocês não estejam com a vida de vocês como vocês gostariam de estar, vocês vão estar extremamente aptos para batalhar por tudo aquilo que vocês precisam batalhar. Por quê? Porque vocês estão com amor pela verdade, vocês estão com capacidade de se preservar, vocês estão com capacidade de se relacionar de forma saudável, vocês estão com capacidade de afastar as pessoas que são tóxicas, e isso tudo tem um prognóstico muito bom para vocês. Então, o vídeo de hoje tem como objetivo trazer esse recado, entende? Do efeito do abuso e a questão do medo da rejeição, do medo do descarte, tá?
a gente imagina um horror muito maior, entende? A gente atribui a isso um peso muito maior do que realmente existe, e em função do que aconteceu com a gente. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pelas pessoas que têm patrocinado esse canal. Vocês estão fazendo algo muito importante para vocês. Vocês estão acreditando na fundação. Eu já disse que isso é um trabalho pioneiro a nível Brasil, se não no mundo, tá? E eu acho que está na hora de nós cada vez mais nos darmos as mãos para tornar isso uma realidade cada vez mais palpável, para que a gente possa, e para que eu possa, né, junto com as pessoas que estiverem engajadas nisso, nós todos, todas, salvar a alma de tantas pessoas que estão sofrendo com essa situação e nem tem a menor ideia do que fazer, como a quem recorrer, entende? Para as pessoas que têm interesse, tem esse caso do Bernardo, essa criança que foi morta no Rio Grande do Sul. Deem uma olhada nisso aí, entende? Isso é uma coisa muito interessante, porque em nenhum momento ninguém está fazendo uma análise do maltrato que aconteceu com a criança, como de repente os pais fazerem ela comer, fazer as refeições de um prato de cachorro. Ninguém fala durante todo o tempo do abuso. As pessoas estão focadas, né, no que aconteceu depois do assassinato, da morte, mas ninguém está vendo o que levou tudo a isso. E isso é quem tem interesse, entende, de entender um pouco mais a questão de abuso por narcisistas numa criança, dê uma olhada nisso aí, entende? Provavelmente o julgamento vai sair entre hoje e amanhã desse caso, e eu cheguei até a entrar em chat durante as transmissões, alertando para essa questão de narcisismo, mas as pessoas, elas, entende, elas algumas ficam pensando, mas narcisismo não é aquela pessoa que se ama muito, o que isso tem a ver com o caso da criança, entende? Para vocês verem como tem um trabalho a ser feito, né? E evidentemente muita gente ainda acha que narcisismo é uma questão de relacionamento. Eu não estou dizendo que não existe relacionamento, existe relacionamento, assim como existe ambiente de trabalho, mas uma coisa é falar essa questão de narcisismo, o efeito numa pessoa adulta, e a outra coisa é mencionar numa criança que está se desenvolvendo e ela está dependente daquela família que está abusando dela, entende? Ela tem muito menos recursos e condições intelectuais e emocionais de lidar com isso do que um adulto. Então, se uma pessoa adulta acha difícil, o que sobra então para uma criança? E é por isso que esse canal está aqui. E a fundação, tá certo, minhas queridas, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, e na sequência dos vídeos eu volto com novos assuntos. Um abraço, tchau.